é massa. Olha aqui onde nós estamos. Cinema São Luís, um ícone aqui dessa cidade do Nordeste, essa maravilha. E eu estou aqui com o Luiz Otávio Pereira, que é cineasta. Ele é mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. É uma satisfação. Satisfação Tudo bem? minha, prazer aí. Bem-vindo à cidade. Muito obrigado. E hoje está um clima agradável, né? Não está chovendo nesse momento, mas pelo menos não está aquele sol forte. Tá dando para filmar bem, né? Sem rebater muito. Cinema é massa? Olha aqui para mim, aqui, ó. Cinema é massa. É isso mesmo, o cinema São Luís, o cinema, a cena pernambucana de cinema da escola de Kleber Mendonça Filho, Cláudio Assis, Lírio Ferreira, é isso? Cinema... Bom, Recife tem essa história desde muito tempo. As primeiras produções do Recife foi na década de 20 do século passado, então tem mais de 100 anos de cinema pernambucano. E do começo desse século para cá, a gente tem tido grandes filmes, grandes cineastas, que acho que é coroado agora com O Agente Secreto, que tem o São Luís, né, como uma parte fundamental do filme, né, um cenário fundamental, conta muito da história da cidade. Acho que casou super bem, assim, esse momento do cinema nacional, esse momento do cinema pernambucano, e o São Luís ainda está funcionando, aberto. Eu quero que você explique o Agente Secreto, a época que ele foi retratado, década de 70, ditadura militar. Eu quero que você explique para nós que contexto era aquele. Bom, eu nasci justamente no ano que o Agente Secreto se passa, 1977, então eu peguei só o finalzinho da ditadura, ainda muito criança. Mas o que eu posso falar em termos de história, assim, Recife, Pernambuco de uma forma geral, a política teve muito envolvimento, né, acho que no país de uma forma geral, mas aqui tiveram nomes importantes, tanto no movimento de apoio à ditadura, quanto no movimento de esquerda, de lutar contra, né? E acho que o Agente Secreto mostra muito disso, né, como é que esse poder na época da ditadura, como é que ele estava sendo desencadeado no cotidiano, né? Então a gente não tem grandes figuras políticas sendo tratadas no filme. O que a gente vai ter é uma figura comum, um professor universitário, lidando com as dificuldades de viver nesse período, né? Nesse período de exceção, né? Que a gente viveu aí. Vou voltar ali dentro do filme, O Agente Secreto. Eu quero que você me fale o que você achou. O Kleber conseguiu reproduzir, a gente já falou isso. Os cenários todos, não como era, mas ele conseguiu passar. Você acha que ele conseguiu passar o que ele queria? Não dá para saber o que ele queria. Pelo menos a gente sabe que ele queria trazer ali o máximo possível de realidade. Sim, sim. Mas ele conseguiu, pelo que você conhece de Recife, ele conseguiu? Eu acho que tem uma coisa que sendo de Recife, sendo criado aqui, tendo vindo muitas vezes criança no centro, então era começo da década de 80, então era um período próximo, assim. Vendo o filme, eu consigo perceber que ele captou um certo espírito dessas ruas, né, desses cenários e tal, né? Tem a cena famosa, né, do Wagner Moura olhando pela janela do cinema para a fachada, que a gente está vendo aqui, né, esse cenário. E em mim acendeu uma certa nostalgia, de eu não sei exatamente de quê, mas de eu lembrar desses letreiros de neon que aparecem no filme e tal. Não exatamente aqueles, mas que a cidade tinha esses letreiros e tal. Então, eu acho que o filme ele consegue captar muito bem isso, assim, né? E não só em termos de cenário físico, né, mas acho que de cenário humano também, assim. Acho que ele consegue trazer figuras humanas que lembram muito aquele período, né? Seja na forma de vestir, na forma de andar, na forma de falar. E aí o elenco também, né? A direção de elenco foi muito bem feita, porque ele está disputando uma categoria, né? Acho que a direção de elenco ela é muito boa, né? Justamente por conseguir trazer uma variedade de rostos, né? De cores de pele, de formas de falar diferentes. Acho que ele é muito rico justamente por isso, né?
E é uma coisa que muita gente tem falado, né? Você vê o filme que tem uma quantidade muito grande de personagens, mas você lembra de cada um deles, assim, né? Tanto que no final, quando você vê as imagens dele nos créditos, Sim. meio que você recorda de todo. Década de 70, 77 o filme contextualizado ali, 52 foi quando ele foi inaugurado. Nós estamos com 70 anos. Só que o Cinema São Luís é o último que resiste. Cinema de rua é o que está aberto hoje em dia. Tem o Teatro do Parque, que eventualmente tem algumas sessões de cinema, também é um cinema antigo, mas funciona com mais longevidade, é o São Luís. É o São Luís. Dá para ter uma noção de quantas pessoas passaram por aqui Eu não saberia nesses dizer, 70 anos? Quantos filmes entraram em cartaz? Milhões e milhões e milhares de filmes. Aqui acho que era a joia do circuito exibidor, né? Acho que os filmes, quando eram lançados, eles vinham para cá para ter aquela estreia, né? Porque aqui é um cinema grande, comporta muita gente. Então o filme ser lançado aqui significa que ele está chamando muita gente. Você lembra qual filme foi o primeiro que você assistiu aqui? Cara, o primeiro que eu assisti aqui, eu não lembro, não tenho certeza. Pode ter sido ET, pode ter sido algum dos Trapalhões. Mas agora eu não vou lembrar exatamente. Mas o Agente Secreto foi o último. Agente Secreto foi o último. Não, vim depois, mas acho que o mais marcou. Um dos últimos. Essa noite quero te dar todo o meu amor. Quero entrar nesse assunto. Do lado de cá, Cinema São Luís, do lado de lá, do Rio Capibaribe. As imagens estão mostrando aí o Manuel Aldaz. O edifício Trianon, o antigo Cinema Trianon, Arte Palácio, o moderno, do lado do Restaurante Leite. Em que momento da história e por que isso aconteceu? Em Retratos Fantasmas, o Kleber fala que o dinheiro deixou o centro de Recife e foi para Boa Viagem. Isso é o que aconteceu em diversas cidades, né? Não só em Recife, mas os centros urbanos, né? Eles vão deixando de ser o lugar de interesse de uma certa especulação imobiliária, de uma certa comércio, serviços, para irem adentrar em shoppings, né? Então aqui os primeiros cinemas de shopping eles começam na década de 90, começo da década de 90. E aí é quando esses cinemas do centro, eles vão fechando, né? Tem um fenômeno um pouco anterior, que é o fechamento dos cinemas de bairro, que acontece ao longo da década de 80, né? Cada bairro tinha seu cinema, né? Tinha o cinema da Torre, cinema de Casa Amarela. Aqui perto tinha o cinema da Boa Vista, né? Que inclusive aparece no final do Agente Secreto, sem querer dar muito spoiler, mas é mencionado. E vai fechando ao longo da década de 80, quando chega nos anos 90, com a migração das salas, principalmente para os shoppings, nesse modelo de multiplex e tal. Essas salas dos centros, por terem sido construídas em outros momentos, elas param de ser interessantes do ponto de vista comercial, porque são salas grandes, salas que precisam de uma manutenção mais cara, não tem a comodidade das salas de um shopping center, porque no shopping center vai ter estacionamento, vai ter toda uma área de alimentação e tal, que os cinemas do centro não vão conseguir oferecer, né? Retratos Fantasmas é o penúltimo filme de Kleber Mendonça Filho. Tem algumas coisas, o Agente Secreto, deste filme. Vamos voltar ao Agente Secreto. Vamos nessa. A cerimônia do Oscar, 15 de março. Então, essa semana toda a gente está publicando conteúdos sobre essa visita do Anda Comigo Que Você Brilha por Recife, para contextualizar os cenários. E aí o Luiz Otávio está falando conosco aqui e ele vai dar os palpites. Luiz, 4 indicações. Primeiro, esperava? Não, acho que foi uma certa surpresa, principalmente a quarta indicação, né, de melhor direção de elenco. Por ser até um prêmio novo, ninguém esperava que fossem dar abertura para um filme não falado em inglês. Mas escolheu algumas pessoas para participarem ali, que foi uma coisa bem acertada. A Tânia Maria, né? Sim. A Alice Carvalho, o elenco do filme, elenco todo. Acho que o elenco do filme merece essa lembrança, com certeza, assim. Aí sobre os palpites, né? Eu gostaria muito que o Wagner ganhasse. Eu acho Seria uma premiação bem legal pela carreira, né? Ele merece. Acho que ele já tem um nome também lá em
em Hollywood, né? Então seria também uma forma de marcar, né, essa carreira dele por lá. Mas eu estou torcendo mesmo pelo filme internacional, seria muito bom. Poucas vezes na história o mesmo país ganha dois anos seguidos, assim. Seria muito bom se o Brasil fosse um desses. Se repetisse a dose, né? Seria massa. Mas e melhor filme? Você acha que é difícil? Melhor filme eu já acho mais difícil, né? Embora tenha acontecido uma vez, né, com Parasita, mas Parasita foi um fenômeno muito maior do que o Agente Secreto tem sido, embora assim, em termos de qualidade eu prefiro o Agente Secreto. O Parasita é considerado um dos melhores filmes, né, da história, né? Isso. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. Do it to me again and again. You put me inside. 1977, centro de Recife, essa galeria aqui. Quem viu o filme vai se recordar essa porta aqui. Vou passar para cá, eu estou com o Paulo Cristóvão, ele vai me ajudar e já vou apresentá-lo. Aconteceu uma coisa muito importante aqui, eu não vou dar spoiler, porque quem viu e já lembrou, quem não viu vai lembrar depois. Paulo Cristóvão, cineasta, tudo bem? Tudo bem. Professor da Aurora Filmes, procure saber, é uma coisa bem legal aqui na cena de Pernambuco, na cena de Recife. É uma ONG que ensina jovens a arte do cinema. Ô Paulo, vamos começar por esse lugar. Explica pra gente, que lugar é esse? É escuro, é uma galeria? O Paulo vai explicar. Além de ser um refúgio de cinema em Pernambuco, né? Quem trabalha na cena há muito tempo aqui sabe que a gente vinha para cá, para esse prédio, para comprar material de fotografia, de filme, para comprar cartão de memória, quando lançou os cartões de memória, mas comprava mini DV aqui também, e gelatina, filtros, era aqui, né? Que era tudo muito manual, né? As coisas, né? E muito, como é que eu posso dizer, artesanal, né? Esse local aqui acho que foi escolhido exatamente por ter a características, né? Apesar que o teto não remete muito à época, mas aí você no filme, você corta, você Sim. maqueia ali aquele momento, e você tem um local que é referência para todo mundo aqui do Recife, como o Kleber diz, que faz filme em Recife, sendo Recife. Então, mas quando você assiste um filme que passa em Los Angeles, a você é Los Angeles, mas você conhece porque foi tantas vezes apresentado que você conhece as ruas de Los Angeles. E Kleber traz isso, né? Foi tantas vezes apresentado que as pessoas vão conhecer as ruas do Recife. Quando você passar, você aqui foi filmar. A Ponte Paulo do Coelho, a Ponte Boa Vista. E ele, tenho certeza que vai continuar fazendo isso várias e várias vezes até que as pessoas consigam entender que a cultura do local, ela se atrai por isso. Porque eu posso gravar diversos temas de filmes em locais históricos do Recife com diversos temas diferentes. Eu posso gravar uma história comum de uma pessoa que trabalha, que faz que tem ali um salão, que tem uma joalheria, ou eu posso fazer um baita filme de um cara que vem de fora, que é um estrangeiro, que vem matar gente no sertão, como eu posso fazer um filme de um cara que é um agente e tal, aquela coisa toda em busca da sua memória, mas mesmo assim é perseguido ao mesmo tempo. Então eu posso fazer várias cenas aqui, de vários contextos diferentes. N possibilidades. A cidade de Recife permite isso, né? O Kleber fala em Retratos Fantasmas. Recife já teve escritórios de grandes distribuidoras, de grandes incorporadoras, já foi cenário de grandes filmes internacionais também. É isso que ele está falando. E ele faz também, inclusive, algumas referências a filmes internacionais. Sim. No Agente Secreto, Tubarão, por exemplo, que ele gosta de trazer essa referência. Era o que estava na época No São Luís, né? no São Luís, que estava lá em cartaz. Então ele traz essa realidade também histórica, né?
de que quando o filme era lançado lá nos Estados Unidos, em pouco tempo ele estava aqui por causa das distribuidoras que existiam aqui. Tinha uma no Recife Antigo, né, onde hoje é a Folha, mas a distribuição era muito rápida para Recife. Muitas vezes até São Paulo ficava atrás. Às vezes o filme chegava lá depois. E não é só chegar lá depois, é porque não existia tanto interesse nesses filmes que vinham para cá. Apesar que Tubarão é um filme que foi mundial, né? Foi mundial. Mas em diversos filmes, por exemplo, muitas vezes vinha primeiro em Recife, depois é que ia para Rio, São Paulo, e chegava lá depois. E aqui, como tinha distribuidora, né? Ela acabava sendo exibida aqui primeiro, novamente aqui no Recife. Quem viu O Agente Secreto, o Paulo vai apresentar pra gente aqui, vai lembrar. Vem cá, Flávio. Vem aqui. A gente está vendo essa grade aqui, um local que não está muito legal, tem algumas pichações, mas quem viu o filme vai se lembrar aquelas paredes ali tomadas por fotos. Contextualiza para nós que fotos são essas e que local é esse aqui. Então, esse local fica exatamente no beco onde foi a cena, né? Que aconteceu, uma das cenas finais. E esses cartazes eram espalhados pela cidade, né? As pessoas eram os procurados pela justiça, né? Pelo sistema, pelo... Acho que esqueci o nome. Eram procurados pelo regime militar, eram os militar. Considerados subversivos, comunistas. E aí, esse local aqui se reunia... Pessoas que, para eles, ofereciam algum risco à sociedade. Eles ficavam estampados. Mostra para nós ali, Flávio. Né? Não era... Sim, ali porque foi tem... um grito, né? Foi um grito de assim, ó, era assim que acontecia. Mas ali, ele mostrou aquele monte de... Mas tinha locais que tinham mesmo, um monte de fotos mesmo, eles colavam bastante mesmo em todo lugar. E essas pessoas que fugiam, elas se refugiavam mais nas periferias. Morro da Conceição, né? Nova Descoberta, Guabiraba, Uibura. Eles se refugiavam muitas vezes nesse lugar porque lá não tinha muito acesso para eles e tudo mais, para poder encontrar essas pessoas, né? E aqui era um ponto de encontro deles e acabava que não conseguia se encontrar porque estava cercado de cartazes e polícia para todo lado. Vou aproveitar aqui, ó. Por coincidência, a gente está gravando e aí chegou... Como é que o senhor chama? Amaro. Seu Amaro, eu vou entrar ali, o senhor permite? Por gentileza, vem cá, Paulo. Vem gravar. Aqui foi um dos locais que o filme foi gravado. Aqui era uma barbearia. Não é isso, Paulo? Que era barbearia, né? Os diálogos... Os diálogos e tal, acontecia muito e isso era comum, né? As pessoas usavam os pontos comerciais. Bater um papo, conversar. Isso acontece ainda muito. Ainda tem muita... barbearia, salão de beleza e tal. E do lado. E aí, pois é, vamos lá. Vamos lá, o Flávio vai nos guiar aqui. Vem cá, Paulo, por gentileza. Muito obrigado, viu, seu Amaro? Nada, querido. Obrigado, viu? Boa sorte. Aqui tá fechado, como muitas lojas, principalmente depois da pandemia. Aqui aconteceu uma coisa no filme muito importante. Eu não vou falar o que foi não, porque quem viu já sabe, quem não viu vai ver. Vai saber. Tá fechado, mas aqui dentro aconteceu uma cena, talvez a cena mais crucial do filme ali, pelo menos a mais impressionante, né? Na hora ali, porque ninguém esperava que fosse daquela forma, depois da perseguição, aqui pelo Beco dos Fotógrafos. A gente estava falando, o Agente Secreto, 4 indicações. O que você acha? Primeiro, vamos falar de melhor ator, Wagner Moura. Possibilidade gigante, né? Tanto pelo papel que ele vem desempenhando em Hollywood, tanto no Brasil também. Eu acho que é um cara que, se for por merecimento, já levou. Mas se for questão técnica, também já levou. E se for por questão de que ele está... Campanha também? Campanha e o que ele está conceitualizando no cinema nacional e internacional, eu acredito que é a pessoa mais cotada realmente a receber o Oscar no melhor ator. Vamos ver se a academia pensa da mesma forma, né? O papel que ele vem desempenhando, porque é um cara que está concorrendo ao Oscar, que estava fazendo teatro um dia desse no Rio de Janeiro. Então é um cara que realmente está dentro do negócio, não uma estrela escondida. Sim, não. Ele tem toda... Ele está envolvido... Ele vive os personagens dele, né? Na vida real. Muito, e aí é demais. Aí já vive muito, é demais. Melhor direção de elenco, porque a escolha foi muito feliz, né? E achou a Tânia Maria, já tem a Alice Carvalho, que mais é. Brasil é plural demais. E aí eu retorno àquilo que a gente estava falando, de que
Foi a oportunidade que passou na porta. Uma oportunidade. Da Tânia Maria. Da Tânia Maria. Pois é, Eu vi aquilo ali, uma senhorinha, só assistia. costureira. Ninguém fazendo isso, É. eu só assisto. Apesar que ela deve ter tido um contato mínimo. Sim, sim. Porque aqui a gente grava muito. E ela teve uma preparação depois e tal, mas só que é nato nela, né? E tem muita gente assim. Tem muita gente que é descoberta. Né? Um dos filmes que a gente fala aí é Cidade de Deus, por exemplo. Sim. Lançou de gente pro mercado foi gigantesco. Inclusive, tem aluno da Aurora Filmes no filme. Foi o policial federal, foi aluno da Aurora Filmes. A gente tem um curso de atuação. Aham. E ele fez o cara lá, tem o que é o Albert Tenório. Ah, Albert Tenório, que é alagoano. E Albert fez um dos policiais federais que enquadra lá o Wagner, né, o personagem. Dentro das primeiras cenas ali. Ele enquadra ele ali, que ele vem com aquele Fusca. E ele é enquadrado pela Polícia Federal e tá ali um aluno da Aurora Filmes fazendo parte do filme. a cena do poço, na Polícia Rodoviária Federal. Que é uma cena impressionante, eu não sei nem como falar, né? Porque tinha um morto, um defunto, pleno carnaval, ninguém estava se preocupando. Aí quando chega a polícia, não vamos contar não, mas quando chega a polícia, pô, chegaram para registrar um boletim de ocorrência, chamar o rabecão, que nada, eles queriam era extorquir, né? Brincadeira, né? E o Albert faz esse personagem lá. Eu acredito que como melhor filme internacional tem uma chance grande. Muito grande. É uma vacinada. Vai ser vacinado. Então, Um bicampeonato, hein? possível. Já pensou? 2 anos seguintes. Eu acho que é merecido. O Brasil, que luta tanto, que passou tanto tempo aí parado a cena. Aqui em Recife também, na época, também deu uma parada. Foi fácil não. Recife, Pernambuco, deu uma pausa mesmo, assim, né? Poucos estavam tendo condições de produzir. Quem estava produzindo era projetos antigos. Mas projetos novos não me recordo. Parou assim, total, assim, e a gente parou de fazer. E aí veio essa felicidade, né? Ano passado, porque voltou, né? Porque isso chama a atenção e novas produções. Isso. A molecada quer aprender, quer ter contato, né? Demais. Quando a Fernanda ganhou o prêmio, né? E o filme também, deu uma aguçada. Assim, é difícil você chamar um jovem hoje para estudar cinema. Os pais já ficam. Lá vai. Vai dar em nada isso aí, não vai pra frente e tudo mais, isso não vai dar. Isso aconteceu comigo, tá? Quando chegava com meus amigos assim na pelada, o que é que tá fazendo? Tá no curso de cinema. Tu vai fazer isso pra quê, cara? Vai ganhar o Oscar? Com a piadinha, né? Sempre diminuindo. Tem uma coisinha lá. Filma Preconceito, né? Filma aqui, zoando e tal. Porque não tem acesso. Não tem acesso. E aí quando vem uma Fernanda Montenegro e ganha, vem uma Fernanda Torres, né? E ganha. E aí vem o Wagner agora, Globo de Ouro. Grandão. Aquela coisa toda. E era um cara que a gente tava acostumado. Assistindo na TV, né? Acredito que a molecada não tava muito acostumada com a Torres, porque ela já tava um tempo fora da televisão, sem fazer alguma coisa. Ela tava fazendo algumas séries, né, na Globo, mas depois parou total, pra se dedicar ao cinema. Mas o Wagner a gente tá acostumado com ele, né? O Opaió, né? Ele tá acostumado com ele e o Lázaro, aquela cena. Eles dão impressionante. Você já ouviu o make-off daquela cena, ele contando. O Wagner conta que ele tinha uma fala depois, mas ele fala, depois do que você falou, eu não tenho o que falar, não. Aquilo ali. Ô, Paulo. Virou meme, assim, da galera. O Emicida, eu fui a um show uma vez do Emicida e ele abre um telão gigante. Ele já deve ter saído de cena nesse show dele. Gigante aquela cena, todo mundo parado e assistindo. Foi uma satisfação imensa, tanto você como o Luiz Otávio. Anda Comigo Você Brilha em cenas do Agente Secreto. E a gente vai dar mais um rolê pro Recife.